Bem-vindo a mais um vídeo aleatório aqui no canal. Cara, eu tava aqui, de vez em quando eu converso com outros desenvolvedores e sempre aquele negócio, queria trabalhar pra fora, mas não tenho inglês, só que lá. Inclusive eu era uma dessas pessoas até meio de 2000, até maio, um pouquinho antes de 2022. E aí, cara, por que desenvolvedores não focam realmente no inglês? Assim, claro que tem aqueles que nem querem saber mesmo, não tem não tem a vontade de morar fora ou de viajar para países que falam a língua inglesa ou que nem a língua inglesa é a língua principal, mas acabam utilizando o inglês para receber os turistas, enfim. Cada um tem as suas escolhas, né? Mas mesmo tirando essas pessoas, né, que eu acho, e é achismo meu, que são a minorias, que são a minoria, quer dizer, por que o restante não foca no inglês? E aí tem sempre aquele assunto, né? Porque não tem dinheiro para pagar um curso. E assim, não foi o meu caso. Eu usei sim de algumas ferramentas gratuitas na época, mas eu investi dinheiro sim com um professor particular. Inclusive, Ed, se você estiver assistindo esse vídeo, obrigado por ter me ajudado ali, principalmente durante 6 meses ali, entre 2021 e 2022. Enfim, e aí eu pensei, pô, vou compartilhar aqui com o pessoal algumas ferramentas que me ajudaram, que me ajudam até hoje, fora esse investimento que eu fiz com um professor particular. Porque eu realmente acho que se a pessoa realmente quer, não é esse investimento que vai impedir ela. Tem outras formas, talvez vai ser um pouco mais demorado e que o que também depende de cada pessoa, né? O tempo é muito relativo para cada um. Na época, tosse miserável. Enfim, na época eu estudava todo dia, aliás, não todo dia, de segunda a sexta, e foi assim durante 6, 7 meses, 1 hora por dia. Eu e o Ed, religiosamente ali, fazendo, ele me ensinando em inglês. E o que era até legal, porque ele acaba, hoje ele inclusive é formado em cursos na faculdade da área de tecnologia, ciência da computação, se eu não me engano, e análise e desenvolvimento de sistema. Não sei se no momento desse vídeo ele está trabalhando em alguma empresa, mas enfim, ele gosta do assunto. Então era legal conversar ali e tal, e a gente acabou inclusive virando amigo. Eu fui na casa dele, enfim, ele foi na minha. Enfim, a gente inclusive tem um tempo que a gente não conversa, preciso chamar ele. Mas beleza, então fora esse investimento que eu fiz, houve sim ferramentas que me ajudaram e que me ajudam até hoje. Eu já compartilhei com amigos, em outras comunidades de WhatsApp que eu participo, mas pô, resolvi, tô com o canal aqui agora, resolvi gravar esse vídeo para compartilhar, quem sabe te ajuda, né? Se você está pensando aí em aprender inglês, de repente para mudar para fora, ou simplesmente a gente como desenvolvedores, os melhores conteúdos, talvez não só porque são melhores, até porque a gente também tem bons conteúdos no Brasil. O problema é que eles são poucos, ou na maioria das vezes são pagos. Enquanto lá fora, conteúdos, principalmente em inglês, que é a maioria do conteúdo na internet hoje, tem muitos cursos gratuitos, seja publicado diretamente no YouTube ou em plataformas próprias, de forma gratuita, aonde você consegue ter o mesmo nível ou melhor de conteúdo que você pagaria no Brasil, só pelo fato. Então, assim, só pelo fato de você saber em inglês, você já deixaria de pagar ali muita grana para cursos brasileiros e ou estaria mais antenado diretamente com o que acontece no universo do nosso mundo de desenvolvedores. Enfim, não é mistério para ninguém que os primeiros conteúdos saem em inglês. E aí, em cima disso,
a gente reage, fala a nossa versão, testa, blá, blá, blá. Então, por isso que se você tiver o inglês, você consegue estar ali atualizado e participar, enfim, muito mais. Então, sem enrolação aqui, já foi 5 minutos só conversando. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Primeiro, deixa eu abrir aqui. As plataformas que me ajudaram. Deixa eu só mutar uma aqui, porque uma inclui rádio. Tá travando, ó. Meu Deus. Será que vai cair a gravação? Parou. Beleza. Então vamos lá. A primeira. Eu não tô compartilhando, cara. Não é esse efeito de tela. É este. Ah, tá. É esse efeito sim, mas é porque eu tenho que compartilhar a tela. Deixa eu só. Beleza, pronto. Então, vou dar um zoomzinho aqui. A primeira delas é a Youglish. Então aqui, basicamente, por que essa ferramenta ela é top? Porque, por exemplo, vamos supor que você tem dúvida de como pronunciar alguma palavra em inglês. Caramba, eu preciso usar mais aqui. Enfim, dúvidas de como pronunciar palavras em inglês em 3 diferentes sotaques, principalmente. Americano, inglês, britânico, né? E australiano. Então, sei lá, vamos supor aqui, como que eu pronuncio a palavra girl? Que nem sei se é assim. Aqui, ó, ele vai de cara, deixa eu pausar aqui, ele vai de cara te falar aqui, ó, você tá vendo um de 65 mil, desculpa aí, mas essa tosse, começa a falar, ela vem a espigar. Mas enfim, ele te dá vídeos do YouTube onde ele já coloca no momento onde as pessoas estão falando aquela palavra. E, cara, você pode ver aqui todos, ele vai aleatoriamente mostrando os vídeos, não importa o sotaque. E, enfim, se você quiser focar em algum, você tem a opção de filtrar aqui. Tem eventualmente até mais, eu não cliquei aqui por acaso, mas tem, legal aí. Eu normalmente sempre vou por UK, porque primeiro que eu trabalho para empresas da Europa e o sotaque europeu, no meu ponto de vista, acaba seguindo um pouco o sotaque britânico. Assim, são variações, claro, né? Porque aí é a forma que as pessoas pronunciam cada letra, de cada alfabeto e tudo mais, mas acaba puxando o sotaque britânico. Na minha opinião, a Europa como um todo. Então, como o meu foco está para empresas da Europa, principalmente, eu acabo focando mais no sotaque britânico. Mas enfim, então essa é a primeira ferramenta. Entra aqui, digita a palavra que você quer saber como falar e vai assistindo os vídeos e repetindo também, porque só assistir também não ajuda 100%. Então, ouve, tenta falar da mesma forma. Próximo vídeo, ouve, fala da mesma forma. E vai indo assim por diante. A segunda coisa que me ajudou muito, e essa um pouco mais para o começo, de quando eu comecei a aprender, foi esse site aqui, Radio Garden. Vou deixar os links, tá? Esses links todos eu vou deixar na descrição. Então, esse site aqui, Radio Garden, ele basicamente é um site onde você pode ouvir rádios do mundo todo. E por que isso me ajudou? E talvez possa te ajudar. Porque uma das dificuldades que a gente pode enfrentar, e aí, não sei se é o seu caso, é entender o que foi falado. Então, escutar, colocar isso no seu dia a dia, vai ou pode te ajudar a melhorar a sua audição. E isso me ajudou, ao ponto de que às vezes eu consigo mais entender do que falar. É aquele velho ditado, né? A gente fala, não, eu entendo, mas não consigo falar. Enfim, basicamente isso. E aí aqui, para usar esse site, o que eu recomendo, pelo menos funcionou muito bem para mim, é que é o seguinte. As capitais, normalmente esses pontos maiores,
Desculpa, galera. Enfim, as capitais, elas tendem a tocar mais música. E não é isso que a gente quer, pelo menos essa dica que eu tô te passando. Não é sobre a música, é sobre eu escutar as pessoas conversando. Então, quando você for acessar esse site, se você acessar, tente ir mais pro interior. Tem mais chances de você ficar o dia todo ouvindo pessoas conversando sobre temas aleatórios. Por exemplo, eu já escutei pessoas conversando sobre futebol, só que não nosso futebol, né? O futebol, por exemplo, por um tempo eu ouvi muito rádio dos Estados Unidos. Então, o futebol nos Estados Unidos não é o nosso futebol aqui, né? Enfim, você pode dar um zoom out aqui, ó. É um globo e você vai girar o globo. Desculpa, tá travando, eu acho que eu tô gravando aqui, né? Você pode girar o globo e ir pro país que você quiser. Basicamente isso. E aí você vai pro interior de cada país, daqui que você quer ouvir o sotaque e pratica. Fechei ele só pra ficar mais leve aqui. E cara, eu passava o dia inteiro ouvindo essa parada. Não com esse fone, mas com outro fone. Eu ficava fazendo as minhas coisas, as minhas testes, nem escutava música, ficava escutando aqui. Entendi algo? Porra nenhuma. Primeiro que entender vem você entender o que foi falado, ou seja, se a palavra foi one, de um, por exemplo, mas só que tem várias velocidades que as pessoas falam, então primeiro é você entender a palavra que foi falada, esse é o primeiro ponto. E é nisso que, ao meu ver, essa ferramenta me ajudou a perceber que palavra que foi dita. E depois, sim, entra a parte da gramática, que é você saber a tradução, o significado daquela palavra. Então, essa dica que eu estou te dando com aquele Radio Garden é mais para você perceber a palavra que foi dita. E depois, com o tempo, você vai absorvendo o significado das palavras conforme você usa, né? Mas pelo menos você percebe. Com mais facilidade você treina o seu ouvido. E aí, outras dicas também que eu posso dar, que aí eu não é nenhuma ferramenta, pelo menos eu não me recordo de nenhuma outra agora, foi que quando eu decidi que eu ia aprender inglês, em menos de um ano, eu comecei a colocar tudo em inglês. E era frustrante. Por quê? Porque é ruim você ficar escutando uma coisa e entender porra nenhuma. Você quer tirar, né? Então, é basicamente isso. Na época, eu trabalhava no Mercado Livre como full stack, mais front do que back, porque lá eles têm uma estrutura onde o front acaba sendo responsável pelo middle end, né? Que é se não me engano, é uma estrutura baseada ou inspirada no Express, já nem lembro mais. Mas enfim, é server-side rendering uma parte, depois tem, enfim. Aí eu tenho, né, um amigo que eu conheci lá que chama... Esqueci o nome. Na verdade, eu sei o nome, que eu sempre tenho dúvida de como pronunciar. Eu conheço outra pessoa com nome parecido. Atali. Eu acho que é Atali. Se você estiver assistindo esse vídeo, cara, me desculpa, tá? Porque eu tenho Atila, tenho Atla, enfim, desculpa. Enfim, esse colega meu que eu conheci lá, a gente de vez em quando conversa, eu fiz um combinado com ele aonde foi, cara, mesmo sem entender, ou tendo que usar o Google Tradutor, vamos na nossa conversa privada aqui só falar inglês. E foi isso que a gente fez. Ele me ajudou nisso. Então, toda a nossa comunicação era em inglês. E, cara, nos primeiros dias e semanas eu traduzia tudo, porque eu não sabia porra nenhuma. Isso é o básico, né? Good morning, número, ou termos que a gente como desenvolvedor acaba pegando, porque, enfim, eu pelo menos já estou na área oficialmente desde 2016, mas antes disso eu já estudava, já fazia uns freelinha, outro e tal. Então, tem 12 anos, um pouquinho mais aí que eu brinco com essa parada. Então, acaba uma palavra ou outra sabendo por conta disso, né? E por isso que eu vi o áudio lá é bom, porque tanto usar, tanto ouvir, você acaba... aquela
palavrinha eu sei. Enfim, então eu fiz esse combinado com ele, onde a gente ia conversar em inglês ali, eu ia usar o Google Tradutor. E, cara, de tanto eu traduzir uma mesma palavra, eu aprendi aquela palavra. Obviamente eu não sabia aplicar ela em variados casos, mas para vários casos ali que a gente estava conversando no dia a dia, eu sabia. Então, conforme o tempo foi passando, usando o Google Tradutor, eu fui traduzindo menos, porque eu sabia mais palavras. Aqui, falar é completamente diferente, tá? Porque falar tem a barreira da vergonha e tudo mais, mas ler, eu sabia. E aí, então, ou seja, usa o Google Tradutor, vê algum amigo, se você puder, alguma comunidade, acesse conteúdos, traduz. Por exemplo, aí vem no link com outra dica. Eu consumia conteúdos não só, mas da CNN UK. Então, enfim, você percebe que eu, desde lá atrás, eu focava no sotaque britânico, né? Então, eu acessava lá e começava a ver notícias aleatórias, e aí eu não entendia porra nenhuma, aí eu traduzia, e aí, então isso também, enfim, eu mergulhei de fato no inglês. E é isso que eu acho que tá faltando, assim. Eu quero aprender inglês, mas o que você está fazendo para de fato aprender inglês? Você está de fato querendo aprender e ir fazendo as coisas? Ou você está deixando o tempo passar? E, claro, uma hora você eventualmente vai aprender sim. Mas será que isso condiz com o seu querer interno? Tipo assim, eu quero aprender inglês, queria ganhar em dólar, queria viajar, não sei. Mas quando? Para quando você quer isso? Então, enfim, esse vídeo está sendo até como um vídeo coach, né? Defina suas metas. Quero chegar até aqui, blá, blá, blá. Mas foi o que eu fiz mesmo. Então, sozinho, lendo notícia, com um amigo, manda mensagem só em inglês. Bom, e aí vem aquelas dicas básicas que eu acho que em qualquer lugar você vai ter também, que é, põe o celular em inglês, vê filme em inglês. Por muito tempo, e dependendo do sotaque, até hoje eu assisto porque eu gosto. Eu tenho hoje até dificuldade de pôr conteúdo em português. Não porque o conteúdo é ruim, mas acabei criando até um vício de tudo ser em inglês. Então, mas foi a mesma coisa. Com vídeo, com filme, eu não entendi, mas estava ali assistindo, forçando. Aí dormia, porque, enfim, quando você não está entendendo nada, você acaba ficando entediado. Então você dorme, mas pelo menos você dorme escutando. Acaba criando um vício nessa parada. Talvez não precise tanto, mas enfim. Então, essas foram as dicas que me ajudaram lá, 2021, 2022 principalmente, que me fizeram aí, em 2022, até um pouquinho antes, ter meu primeiro emprego para fora, que foi trabalhar para uma empresa da Austrália. Mas isso aí é um tema para outro vídeo de como foi esse primeiro emprego para fora, né? Que foi uma puta sorte. Mas enfim, é isso. Espero que você tenha curtido o vídeo. Espero que, se você aplicar essas dicas, que isso te ajude. Mais um vídeo aleatório para você. Até mais.